Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição. Foi possível ontem fazer a introdução, estou em uma luta aqui onde eu moro, barulho, mas hoje a gente vai então buscar fazer essa introdução e estudar já a lição de domingo, tá certo? O nosso título da lição dessa semana, 10ª semana, é As Chamas do Inferno. E o nosso verso para memorizar, 1 Tessalonicenses 5:21, que diz: Examinai todas as coisas e retenha o que é bom. A gente precisa colocar em uma balança, assim como tem aí na imagem, e a gente analisar tudo que tem aí disponível. Às vezes a gente vê um bom livro pelo título ou ouve falar bem do autor, mas tem que ter sempre um crivo ao ler. Por exemplo, a lição trouxe aí o exemplo de um poema, né? Um poeta que fez ali uma obra de arte chamada Divina Comédia, onde a intenção era ser algo divertido, mas que dava uma propensão para o pensamento da imortalidade natural da alma e também do aspecto do purgatório. Isso vem de uma doutrina católica, o purgatório, e o aspecto da imortalidade da alma também impregnou no mundo evangélico, onde as pessoas acham que ao morrer vai direto para o céu ou para o inferno, e alguns até começaram a utilizar da própria palavra de Deus para dar como base nesses aspectos. E se você observar, a Bíblia não tem nenhum texto que fundamenta esse aspecto que morreu vai direto para o céu ou para o inferno, mas na verdade há uma mal interpretação. Então o foco dessa semana vai ser mostrar principalmente o aspecto sobre esse inferno, se ele é literal ou não, e sempre, claro, batendo nessa tecla da imortalidade condicional da alma, porque ao falar do inferno, fala novamente sobre o pecador sofrer ou ir direto ao céu. Na parte de professor, eu achei bem interessante essa parte, queria compartilhar com vocês, é que ele fala sobre os três diferentes pontos de vista sobre a punição do inferno. Primeiro é o tradicional. Qual é o tradicional? A visão tradicional é o fogo do inferno que atormenta para sempre sem cessar. O inferno existe como um lugar real, em algum lugar no submundo, onde que o fogo real atormenta as almas eternamente. Então hoje se tornou essa a visão tradicional. E a visão na qual a gente faz parte é condicionalista ou aniquinalista. O lago de fogo consome então de forma irreversível e total os ímpios, os anjos maus, o diabo no dia final. E aí o que acontece? Os seres humanos são inerentemente imortais e não possuem alma imortal. Como pecadores, eles estão condenados à morte eterna, a menos que aceite a Jesus Cristo como Salvador. E aí o que acontece? O inferno é um lugar para onde as almas e espíritos ímpios vão imediatamente após a morte, mas é entendido como um lago de fogo no qual os ímpios serão totalmente consumidos ao final da história humana. Então, eu dei uma lida aqui, mas aí deixa eu explicar em poucas palavras a vocês. Nessa visão aniquinalista, o inferno, a morte, o ímpio, os anjos maus, Satanás, vão ser tudo jogado no lago de fogo. E aí o que vai acontecer? Eles vão ser consumidos pelo fogo de Deus e não mais existirá. Então o inferno, na verdade, é a segunda morte. E isso tem base em Apocalipse, capítulo 20 ali. Você pega esse conceito fácil no versículo 9, 10, 14 e 15. E a última visão é a restauracionista ou universalista. Em última análise, o fogo do inferno purifica e salva a todos. Os universalistas afirmam que todas as pessoas serão finalmente salvas, inclusive os ímpios e os anjos maus e Satanás. Sabe de quem é essa concepção? É quem crê no purgatório ou crê em qualquer fase entre a morte e o céu como um intervalo de purificação. Esse grupo acredita que ainda há uma chance após a morte. Mas aí Hebreus capítulo 9, que a gente já estudou aqui, verso 27 e 28, diz que só se vive uma vez e Cristo morreu uma única vez. Então, querido, Eclesiastes 9, versículo 5, versículo 10, diz que não há projeto nenhum pós-morte. Então cuida com esse conceito aí, que é um conceito errado, tá bom? E no aspecto da lição de domingo, você vai ver aí falando sobre os vermes imortais. Quando você compara
Marcos 9, 42 a 48, a Isaías 66, 24. Você vai ver que o ponto nevrálgico aí é o versículo 48, que na verdade é uma repetição de Isaías 66, 24, onde ali é citado apenas o texto de Isaías por Jesus. E aí quando fala desses vermes, parece que os vermes vivem eternamente, porém, os vermes atuam em um corpo físico em decomposição. Então, quando diz que sua obra continuará, é porque ele vai continuar a obra completa de decomposição. Assim é o contexto do texto. Um outro aspecto importante também é que esse substantivo singular verme envolve o aspecto do todo, né? Isso envolve todas as pessoas. Não quer dizer um único verme, a referência é a vermes que se alimentam de corpos em decomposição. Então eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a eternidade. Então é uma cena metafórica, porque você vê que foge do contexto bíblico de alguém ser atormentado e sofrer durante toda uma vida. Há um Deus de amor que não permitiria alguém sofrer por tanto tempo. Por isso que a Bíblia fala sobre a ira de Deus, o grande dia da ira de Deus. E quando será isso? O dia da aniquilação. Então Deus tem dado oportunidade para o arrependimento, mas a Bíblia deixa claro que a cada dia Deus está se retirando por meio da influência do Espírito Santo, porque Jesus diz que iria e enviaria o Consolador, o Paracletos. E se você observar qual é a obra do Espírito Santo, convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a cada dia as pessoas têm pecado contra o Espírito Santo, silenciando essa voz. E o que é que tem acontecido? O Espírito Santo tem se afastado, as pessoas estão se entregando às suas paixões e assim serão consumidos. E o que é que virá depois? Virá a morte eterna. Eles serão aniquilados. Então, a lição ainda comenta mais assim, não sugere que esses vermes sejam imortais. A ênfase é o fato de que os vermes não deixam seus corpos dos ímpios até que sejam destruídos. Por outro lado, os filhos de Deus fiéis habitarão ali alegremente no novo céu e nova terra, quando assim Jesus voltar. Com um destino tão contrastante em mente, não é de admirar que Jesus tenha declarado que seria muito melhor alguém entrar no reino de Deus sem uma parte crucial do seu corpo, sem mão ou sem pé ou sem olho, do que um corpo perfeito. Então, queridos, é melhor entrar no céu, mesmo que faltando alguma coisa, mesmo que abdicando de coisas nessa vida, do que você permanecer como está e acabar enfrentando a morte eterna. Porque alguns não querem mudar, são resistentes ao pecado. Hoje uma palavra que é incomum é pecado, as pessoas não querem admitir erros, e ao não admitir erros, fica difícil o perdão divino. Então, com isso, queridos, permita que a obra de Deus complete-se em sua vida e não permita que ensinos que não são do Senhor, como o da imortalidade incondicional da alma, venha a habitar em seu coração. Deus é um Deus de amor e não permitiria um inferno e um tormento eterno, mas sim o que ele vai permitir é para aqueles que creem nele a salvação eterna em Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, nos abençoe, nos guie, que teu Espírito Santo permaneça conosco no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Tchau, tchau.